Olá, pessoal do segundo ano, eu sou a professora Gisele, de Sociologia, e hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para a gente poder retomar um dos assuntos do nosso terceiro bimestre, que é o conceito que nós temos da sociologia de cultura e a sua relação com o consumismo. Então, primeiro, né, entender o que é cultura. Cultura é todos os elementos que são organizacionais de determinada realidade social de alguns grupos. Então, a gente pode ver cultura em expressões artísticas, a gente pode ver cultura na religião, a gente pode ver cultura nos diferentes tipos de organização econômica e de trabalho que as pessoas realizam. Mas para iniciar, eu trouxe aqui exemplos através das imagens, né, de cultura através da expressão artística musical. Então, a primeira aqui nós temos uma expressão de um concerto, né, artístico, de uma cultura, de uma música que nós podemos considerar erudita. Nós temos aqui uma roda de samba, que nós podemos entender como uma cultura considerada popular. E aqui nós temos as representantes de uma cultura pop internacional, que é o que nós podemos entender como uma cultura de massa. Mas o que significa tudo isso, né? A gente precisa entender que quando se diz na sociologia cultura popular, o que a gente busca passar é a informação a respeito de manifestações culturais que são originárias de culturas muito específicas, ou seja, de grupos sociais muito específicos. São culturas que geralmente têm uma raiz social determinada. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a origem do samba, que é algo totalmente brasileiro e que tem raízes no morro ou então em determinadas comunidades, né? Sertanejas também, que a gente sabe que hoje a gente sabe que tanto teve origem do samba no Rio de Janeiro quanto na Bahia, que é o quê? Esse estilo musical é baseado no batuque, né? E esse batuque de uma forte influência africana, né? Desses descendentes originários que foram trazidos do continente africano para cá. Então, o samba, ele é eminentemente uma cultura popular, porque a gente consegue observar esse pertencimento dele a povos específicos e a nações específicas, como é o Brasil. Já uma cultura erudita, quando a gente se diz erudito, e aí eu volto aqui, né, esse conceito, né, ele está mais relacionado a uma cultura que tem uma origem estrangeira e que por muito tempo essa cultura foi considerada mais elevada do que uma cultura popular. Então, até uns tempos atrás, muitas pessoas achavam que um concerto era mais qualitativo, tinha mais qualidade artística, estética, do que um samba. E hoje nós não temos essa mentalidade, não devemos ter, apenas são manifestações sociais diferentes. E geralmente essa cultura erudita está ligada às pessoas de classe média alta da Europa, ou então dos Estados Unidos, que foi colônia europeia. Então, essa cultura erudita, na verdade, é uma cultura específica de um lugar específico que não é o Brasil, ela foi trazida para cá. Mas ela é erudita também no sentido de que ela até hoje se permanece um pouco inacessível para nós, das classes populares, né? Então, quantos de nós vai a um concerto? Quantos de nós tem um piano em casa? Então, cultura erudita também significa essa
falta de acessibilidade, falta de acesso de algumas pessoas a consumirem esse determinado tipo de cultura, ok? Deu para entender? Já a cultura de massa, que a gente chama, é um tipo de cultura que ela está globalizada, ou seja, é uma cultura que a gente pode ver presente no globo terrestre inteiro. Então, eu trouxe como exemplo da música, a música pop. Quem não conhece a Beyoncé, nunca ouviu falar da Rihanna e de outros nomes aí que estão na boca de todos no mundo inteiro. Geralmente, esse tipo de cultura, na maioria das vezes, ele já é feito pensando em quem vai consumir. Então, não necessariamente ele está ligado a um grupo social específico, como é na cultura popular, mas muitas vezes ele já é feito pensando como agradar o público do planeta inteiro, o maior número de pessoas que eu puder capturar, né? Não significa que a cultura de massa é inferior, mas ela já tem essa pretensão de mercado muito grande. Por exemplo, o funk que eu coloquei como cultura popular é um funk que está ligado à raiz das favelas, né? Mas também existe um tipo de funk que ele começa a ser produzido já com o intuito de ser comercializado, vendido e obtido lucro. Então, esse funk já entra na cultura de massa e não na cultura popular. E assim, o que nós entendemos de toda essa discussão de cultura que vai nos fazer refletir a respeito do consumo? Primeiro, consumo e consumismo. Qual é a diferença? O consumo é tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver. Então, o ser humano precisa de música para sobreviver, a gente precisa de cultura para sobreviver, de arte, de religiosidade, de recursos naturais, de água, alimentação. Isso a gente precisa para viver bem. O consumismo já é algo que não está associado diretamente a nossas necessidades vitais. Ele, às vezes, está mais associado a coisa que nós não necessitamos, mas uma cultura de massa globalizada, através da propaganda, faz com que nós achamos que precisamos disso. Um exemplo. Olhem esse desenho, né? Ele traz diversas marcas aqui que a gente conhece. Olha, Burger King, McDonald's, internet, Coca-Cola. São todas empresas internacionais que estão presentes no mundo inteiro e que, em algum momento, trouxeram essas empresas para o Brasil e colocaram na nossa cabeça que elas fazem parte da nossa alimentação, da nossa cultura, mas elas não são nossas culturas. O Brasil não tem cultura de comer hambúrguer, não tem cultura de Coca-Cola. A nossa cultura é baseada em outras coisas, na tapioca, que é indígena, na feijoada, né? Então, a cultura de massa, através da propaganda, ela é responsável por gerar um fluxo contínuo de consumismo. E esse consumismo, muitas das vezes, é prejudicial para a gente porque a gente não precisa. E sendo consumista, muitas das vezes a gente deixa de comprar ou de viver o que é necessário e também tensiona, agrava o problema da falta de recursos no planeta. Então, falar de preservação do planeta é cuidar do consumismo. Então, consumismo de tudo, inclusive dos recursos naturais. Não podemos ser consumistas utilizando muita água, mais do que nós precisamos. Não precisamos comer mais do que nós precisamos para sobreviver. Então, são tudo coisas que nós precisamos, dia após dia, ir cuidando, tentando cuidar, porque é difícil, né? O tempo inteiro nós estamos sendo influenciados pela propaganda,
por alimentos que são altamente atrativos aos nossos olhos, né, e aos nossos paladares, nossos gostos. Então, é por aí a discussão. E por último, o que eu gostaria de trazer é o que um filósofo muito importante para a sociologia, chamado Karl Marx, não sei se vocês já ouviram falar, ele pensou, que é a ideia de fetichismo da mercadoria e a alienação. O que é um fetiche, né? Quando a gente super cria uma imagem de desejo, né, na nossa cabeça. Então, o fetiche pode estar presente em várias coisas e ele está presente o quê? No fetichismo da mercadoria, ou seja, a gente olha um produto que está para ser comprado e a gente deseja ele de uma maneira como se a gente precisasse daquilo para viver. E muitas das vezes não é assim, né? Então, isso do fetichismo da mercadoria, o Marx vai falar que se trata de uma alienação. O que seria se alienar? Seria você inverter as coisas e mascarar a sua realidade, mentir para você mesmo, porque se alienar através do fetichismo da mercadoria é humanizar os objetos e objetificar as pessoas. O que significa isso? Que às vezes, em nossa sociedade, a gente tem a sensação de ser mais importante ter algum tipo de produto de alguma marca, ou frequentar algum lugar que representa um status social. A gente acha isso mais importante do que as pessoas, as próprias pessoas que estão do nosso lado, nossos amigos, nossas famílias, nossa relação social como um todo. Então, o Marx fala que o sistema capitalista, ele cria isso na gente, de certa maneira, objetificar as pessoas, não dá tanto valor às pessoas e dá muito valor a coisas que são apenas coisas, objetos. Então, quantas vezes, né, a gente ficou muito feliz por adquirir algum produto e mais feliz do que, sei lá, fazer um amigo novo. Então, essa é a discussão e o que este assunto a respeito de cultura, consumismo, traz para a gente. Espero que eu tenha ajudado na discussão, nessa revisão, e bons estudos para todos nós.